Esta empresa já foi a maior do Brasil e uma das mais destacadas do mundo, sendo considerada a primeira empresa multinacional brasileira. A Varig construiu uma história ao longo de quase 80 anos de existência, porém teve um fim trágico e tumultuado que ainda é motivo de muitas especulações. Em 2006, a empresa foi forçada a encerrar suas operações em um leilão extremamente controverso. No entanto, hoje você descobrirá por que a história da Varig está tão relacionada com o momento que estamos vivendo, pois o desaparecimento de uma empresa tão significativa está ligado a conflitos internos com o governo. A grande empresa de aviação brasileira, conhecida como Varig, foi fundada em 1927 por um imigrante alemão chamado Otto Ernst Mayr, na cidade de Porto Alegre. Inicialmente, a empresa começou pequena e operava apenas na região sul do país, oferecendo voos com aviões anfíbios. Durante a década de 1930, a Segunda Guerra Mundial teve início, o que levou a conflitos de nacionalidade. Devido à aliança do Brasil com os Estados Unidos contra a Alemanha nazista, foi considerado pouco apropriado ter um alemão comandando uma empresa de aviação no país. Assim, em 1942, a Varig passou a ser gerida por completo por um brasileiro chamado Rubem Berta. A partir de 1945, a empresa expandiu suas operações e começou a voar internacionalmente, inaugurando a rota entre Porto Alegre e Montevidéu. Nos anos seguintes, como muitas companhias aéreas comerciais, a Varig cresceu significativamente devido à disponibilidade de aeronaves no mercado após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essas aeronaves foram adaptadas para uso por companhias aéreas, o que resultou em preços mais acessíveis para a aquisição. A Varig aproveitou essa oportunidade e expandiu sua frota, adquirindo algumas aeronaves clássicas. Nessa época, sua principal concorrente era a Panair do Brasil, uma subsidiária da Pan American World Airways. Na década de 1950, a Panair se tornou uma empresa totalmente brasileira, e a Varig obteve licenças para operar voos para os Estados Unidos. Foi nesse momento que a Varig implantou sua marca registrada, oferecendo serviços de bordo incríveis e tornando-se reconhecida mundialmente por sua excelência e luxo em viagens aéreas, oferecendo medidas em diversas classes e preços. Durante esse período de crescimento, a Varig e seus diretores, como Rubem Berta, estabeleceram uma proximidade com os governos da época, incluindo Getúlio Vargas. Alguns afirmam que a empresa obteve vantagens em acordos de expansão durante esse período. Em 1965, a Panair, então a maior companhia aérea brasileira em termos de malha internacional, faliu devido a erros administrativos, má gestão e conflitos de interesses com o governo militar, que estava no poder durante a ditadura militar no Brasil. A Varig assumiu as rotas da ex-Panair para a Europa e expandiu ainda mais sua presença no mercado. Com o fim do período militar, o governo Sarney assumiu em 1985 e adotou uma série de medidas econômicas desastrosas para conter a alta inflação da época. Vários planos econômicos foram lançados, como o Plano Cruzado e o Plano Cruzado Novo. No entanto, o congelamento de preços foi o principal problema que afetou a Varig e outras companhias aéreas. Enquanto os preços das passagens foram congelados, os custos das empresas continuaram subindo. Isso resultou em quase falência para todas as companhias aéreas da época e acumulação de dívidas devido às políticas autoritárias do governo. A Varig, assim como a Transbrasil, nunca se recuperou completamente desse período. Imagine uma empresa sendo obrigada a manter todos os preços congelados, enquanto os custos operacionais, como combustível e peças de manutenção, eram pagos em dólar devido à falta de fornecedores no Brasil. Isso resultou em prejuízos extremos para as companhias aéreas, que lutavam para não entregar suas operações ao Estado. Esse período deixou muitas sequelas não apenas no setor de aviação, mas em todo o ramo comercial do Brasil. O congelamento de preços afetou o abastecimento de alimentos nos supermercados, prejudicando principalmente os mais pobres. A Varig e algumas outras empresas sobreviveram com dificuldades nessa época, mas em seguida, outro período complicado atingiu a aviação brasileira. No ano de 1990, durante o mandato do presidente Fernando Collor de Mello, houve a abertura do mercado da aviação para empresas internacionais. No entanto, essa medida foi implementada sem um estudo prévio, resultando em uma grande concorrência desleal que prejudicou o país, segundo palavras de Cláudia Musa, professora de Ciências Aeronáuticas da PUC. De acordo com ela,
ninguém havia causado tantos danos à aviação brasileira como Collor, em apenas 2 anos. A abertura repentina do mercado fez com que as empresas brasileiras, que operavam com 200 aviões, competissem com uma empresa estrangeira que possuía 2.000 aviões. A concorrência em si não é um problema, pois é saudável para o mercado e para a qualidade do serviço. No entanto, realizar essa abertura de uma vez, de forma abrupta, causou complicações no mercado e prejudicou principalmente as empresas locais, que são as que mais pagam impostos ao governo. Como resultado, as companhias aéreas brasileiras, que já enfrentavam dificuldades financeiras na década anterior devido a congelamentos de preços, sofreram ainda mais. A crise na Varig, por exemplo, se intensificou, levando a empresa a abrir processos de restituição de valores para obter pagamentos que o governo lhe devia em relação a períodos dos planos econômicos. No entanto, a empresa não foi atendida, ao contrário da Transbrasil, que, por ter influência no governo na época, obteve um respiro para continuar operando. Ficou cada vez mais claro que, para as empresas continuarem operando, era necessário fazer grandes acordos com o governo, envolvendo esquemas fraudulentos cada vez maiores. Com a crise, a Varig demitiu mais de 3 funcionários em 1993 e 1994. Em 1999, durante a crise cambial do governo de Fernando Henrique Cardoso, a Varig teve um impacto negativo em seu balanço devido a erros administrativos. Nesse momento, a TAM já se tornava a maior concorrente da Varig no mercado doméstico e iniciava suas operações para o exterior. Tudo isso parecia ocorrer com o favorecimento do governo, sempre envolvendo uma rotatividade de esquemas com governos e nunca igualdade baseada em competência e bom trabalho. Nessa fase, a Varig já havia perdido parte de sua frota e pagava aluguel por aeronaves, o que dificultava sua situação financeira. A entrada da companhia aérea Gol no mercado nacional acirrou ainda mais a concorrência. Além disso, os atentados de 11 de setembro de 2001 desencadearam uma crise aérea mundial, com várias restrições, e as dívidas da Varig aumentaram ainda mais. Foi nesse momento que a empresa entrou em sua última fase, caminhando em direção à grande falência. Em 2002, uma nova era estava se iniciando no Brasil, pois ocorreriam as eleições presidenciais. Segundo relatos de Paulo Antony, membro comandante da Varig que atuou na empresa por 20 anos, o PT, Partido dos Trabalhadores, procurou Osiris Silva, então presidente da companhia, durante a campanha, pedindo contribuição para a campanha de Lula. Osiris recusou a proposta. Após essa recusa, José Dirceu, então presidente do PT, afirmou que se o partido fosse eleito, a Varig passaria por dificuldades. E foi exatamente o que aconteceu. O PT venceu as eleições e assumiu o governo em 2003, colocando a mais tradicional empresa brasileira de aviação civil em uma situação complicada. A Varig precisava de ajuda do BNDES, mas o governo de Lula vetou essa possibilidade. Foi nessa época que começaram os exorbitantes empréstimos do BNDES para países sul-americanos, financiando obras bilionárias que envolviam esquemas corruptos com empreiteiras. Vale ressaltar que a maioria desses empréstimos não foi paga até hoje, resultando em grandes prejuízos para a economia brasileira. Enquanto isso, a empresa brasileira, que gerava empregos e movimentava a economia do país, teve suas promessas não cumpridas por José Dirceu e o PT. Na época em que José Dirceu era ministro-chefe da Casa Civil, ele obrigou a Infraero a restringir e proibir a distribuição de crédito pela BR Distribuidora para a Varig abastecer suas aeronaves. A prioridade era ajudar a TAM e a Gol, que já se tornaram amigas do rei. A partir desse momento, a empresa ficou encurralada e, devido ao endividamento, a Varig entrou com um pedido de recuperação judicial em junho de 2005, como última tentativa de se salvar. Muitos funcionários da Varig continuaram trabalhando por meses sem receber salários, acreditando que a empresa se recuperaria e que não perderiam seus empregos. Infelizmente, não foi o caso. A Varig foi a leilão em 2006 e foi vendida por 24 milhões de dólares para uma empresa chamada Volo Brasil. Menos de um ano depois, em 2007, a Volo Brasil vendeu a Varig para a Gol por 320 milhões de dólares. Quem intermediou todas essas transações e cuidou do leilão foi um advogado chamado Roberto Teixeira. Mais tarde, descobriu-se que ele recebeu 5 milhões de dólares nessa jogada.
É importante mencionar que esse mesmo advogado defendeu Lula nos processos da Operação Lava Jato e continua atuando ao lado do partido, sem nenhuma restrição, mesmo tendo admitido envolvimento em esquemas de propina. Após todas essas transições e vendas, a Varig demitiu 5.500 funcionários de uma só vez, por meio de telegrama, muitos sem receber seus direitos trabalhistas. Além disso, ficaram com o calote do fundo de aposentadoria da empresa, que foi abandonado. A empresa foi diluída na companhia Gol até desaparecer completamente. Até hoje, existem funcionários lutando na justiça para receber valores indenizatórios. Esse foi o triste fim de uma das maiores empresas brasileiras que já existiram. O que podemos aprender e refletir com esse caso é que sempre que uma empresa está envolvida com o governo, geralmente não resulta em algo positivo. O Estado, por cobrar altos impostos, muitas vezes se torna um sócio indesejável para empresários. Quando isso se combina com esquemas fraudulentos, a situação se torna ainda pior. Ao longo da história, vemos que a Varig não foi uma empresa das mais honestas, pois também se beneficiou de acordos com o governo, obtendo exclusividade em rotas e serviços. No final das contas, ela também foi engolida por esse mesmo mal. Infelizmente, quem perdeu de verdade nessa história foi a nação brasileira. A falta de estabilidade fiscal resultou na ausência de empresas sólidas e duradouras, o que impacta negativamente a economia do país. Infelizmente, o Brasil continua sendo conhecido como o país do futuro que nunca chega.